Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Com o vídeo de ontem sobre o F-117, surgiram muitas dúvidas sobre a tecnologia stealth e sobre as técnicas utilizadas na detecção de aeronaves desse tipo. Por isso, o vídeo de hoje terá por objetivo esclarecer um pouco mais essa tecnologia e lançar um pouco mais de luz sobre um tema que, apesar de ser muito falado, é pouco conhecido. O conceito por trás da tecnologia stealth é bem abrangente e cobre uma série de técnicas cujo objetivo é tornar o soldado ou o veículo menos visível para o inimigo. Isso inclui o espectro visível, através de técnicas de camuflagem visual, como a que vemos nos uniformes e nos veículos militares dos exércitos de qualquer país. O espectro do infravermelho, através de meios para reduzir a emissão de calor, algo difícil de ser alcançado, principalmente quando o objeto é um avião impulsionado por um grande motor a jato. E finalmente no espectro das ondas de radar, que podem ser absorvidas ou pura e simplesmente desviadas. Na área do espectro visível, além das camuflagens, poucos avanços foram feitos nas últimas décadas, mas é no espectro eletromagnético das ondas de radar e de infravermelho onde a tecnologia avançou mais. Após a Segunda Guerra Mundial, os radares evoluíram de forma muito rápida, o que aumentou o interesse dos países no desenvolvimento de uma tecnologia capaz de tornar os seus veículos menos visíveis para esses equipamentos. No início dos anos 60, o físico soviético Pyotr Ufimtsev publicou um trabalho no qual ficou demonstrado, através de fórmulas e equações matemáticas, que as ondas de radar podiam ser desviadas, evitando assim que retornassem para o dispositivo emissor, impedindo assim a detecção de um objeto. Esse trabalho teórico foi utilizado pelos engenheiros norte-americanos no final dos anos 70 para o desenvolvimento do F-117, o primeiro avião realmente stealth do mundo. Esse aparelho baseava-se em dois princípios básicos: o desvio das ondas de radar através da construção de superfícies planas em ângulos pré-determinados por fórmulas matemáticas incrivelmente complexas, e também em materiais capazes de absorver as ondas de radar. O aparelho também se preocupava com a invisibilidade no espectro do infravermelho, através da utilização de exaustões especialmente preparadas para uma emissão mais sutil de calor. Como explicado no vídeo de ontem sobre o F-117, a principal medida de visibilidade de um objeto para um radar é o RCS, ou Radar Cross Section. Quanto maior o RCS, maior é a visibilidade desse corpo para um radar. Mas o RCS não depende apenas das dimensões desse corpo, algo que ficou demonstrado no trabalho teórico de Ufimtsev. Dependendo do material e do formato do objeto, o RCS de um corpo gigantesco pode ser centenas de vezes inferior ao RCS de um corpo fisicamente muito menor. Por isso que o RCS de um F-117, que é um aparelho com 20 metros de comprimento e com 24 toneladas de peso, é menor do que o RCS de um beija-flor, um pássaro minúsculo e de apenas algumas gramas de peso. Com a evolução da tecnologia, foi possível o desenvolvimento de aviões mais aerodinâmicos e ainda mais invisíveis aos radares, como por exemplo o F-22 e o B-2 Spirit, que se baseiam muito em materiais revolucionários capazes de absorver grande parte das ondas de radar. A preocupação com a visibilidade nos radares é tão grande que até mesmo o capacete dos pilotos do F-35 foi especialmente preparado para refletir 99,9% menos ondas de radar do que um capacete comum. O formato das portas do compartimento de bombas e do trem de pouso, a entrada de ar dos motores e os mísseis e bombas cuidadosamente guardados no interior da fuselagem das aeronaves são medidas para garantir uma maior invisibilidade aos radares do inimigo.
Mas como já referi, o RCS é uma medida padrão e que se baseia em condições muito ideais, o que significa que um F-117 só é menos visível do que um beija-flor se as ondas de radar o atingirem de frente, já que ondas de radar nas laterais ou na traseira são mais difíceis de refletir, o que se traduz num RCS maior. Isso significa que um avião com a tecnologia Stealth, seja um F-117, um B-2 Spirit ou um F-22, podem ser detectados por radares, principalmente os chamados radares multiestáticos, que são configurações especiais de 3 ou mais radares, cujos sinais individuais de resposta são agrupados e processados em conjunto. Mas mesmo para radares desse tipo, um avião stealth é muito difícil de acompanhar e travar no alvo, já que a sua visibilidade nas telas é intermitente, aparecendo e desaparecendo de tempos em tempos, dificultando ou mesmo impedindo que sistemas de defesa antiaérea tenham tempo de travá-lo no alvo. Portanto, ao contrário do que algumas pessoas pensam, um avião com a tecnologia stealth não é 100% invisível aos radares. O inimigo é capaz de ter uma noção aproximada de que o avião está por ali, mas não é capaz de dizer exatamente e com precisão onde ele está num determinado momento, o que atrapalha bastante as defesas antiaéreas baseadas em radar. Recentemente, o jornal estatal chinês Global Times anunciou que a China construiu e testou com sucesso um radar quântico, um conceito extremamente complexo envolvendo um fenômeno conhecido por entrelaçamento quântico, quando partículas interagem com outras partículas, naquilo que Albert Einstein apelidou de ação fantasmagórica à distância. Já há protótipos de radares quânticos no Canadá, na Alemanha, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, mas de acordo com o jornal estatal chinês, a China foi o primeiro a conseguir construir um aparelho com um alcance de 100 km, bem superior aos 20 km alcançados por modelos desenvolvidos no Ocidente. Por isso, apesar da tecnologia stealth ser realmente impressionante e tremendamente vantajosa no campo de batalha, não é 100% imune a determinadas técnicas de detecção.